Olá, sejam bem-vindos a mais essa aula. Hoje a gente vai aprender a fazer aqui no quadro tudo que nós fizemos no Excel na outra aula. Você vai precisar de caneta ou lápis, papel e uma calculadora, porque eu gostaria que você fizesse junto comigo para acompanhar e entender como que a gente vai fazer na mão tudo aquilo que nós fizemos no computador no vídeo passado. Então, pausa esse vídeo, vai lá e busca papel, caneta e calculadora e que eu te espero aqui. Para a gente fazer a ficha técnica de um produto, a primeira coisa que a gente precisa saber é o valor por quilo ou por litro. Se você tem dificuldade em calcular, você vai assistir um vídeo que tem nesse mesmo módulo, dicas para calcular e achar o valor por quilo ou por litro. Você pausa esse vídeo, interrompe, vai lá e assiste esse, dicas para calcular, e depois você volta aqui já sabendo calcular por quilo ou por litro. E se você já sabe calcular, é só seguir essa aula, ok? Agora a gente vai continuar fazendo uma ficha técnica aqui na mão. A gente vai fazer aqui a ficha do sablete parmesão. É uma ficha curtinha apenas para que vocês possam praticar as contas. Então aqui eu coloquei os ingredientes do sablete parmesão e eu queria que você pausasse o vídeo e escrevesse aí no seu papel. Grana padano, queijo grana padano, farinha, manteiga e sal. Na segunda coluna estão as quantidades que vão nessa receita: 60 gramas de queijo, 60 de farinha, 45 de manteiga e 5 de sal. Aqui está o valor unitário, R$ 75,00 por quilo. Lembra que você já assistiu um vídeo te ensinando a calcular o valor por quilo dos alimentos? Pois é, porque a gente sempre precisa na ficha do valor por quilo. Então aqui está o valor do queijo grana padano, R$ 75,00 o quilo. A farinha de trigo R$ 4,00, a manteiga 70 e o sal R$ 3,00, ok? Aí agora a gente vai calcular o valor disso daqui dentro da receita. Aí a gente vai de novo usar a regra de 3. Aqui a gente já tem o valor por quilo, o que a gente quer saber é o valor do peso que está na receita. Então a gente vai fazer um pouquinho diferente. A gente vai colocar aqui, se 1 quilo, 1000 gramas custam R$ 75,00, 60 gramas custam X. Aí o que a gente vai fazer? A mesma coisa que fez na outra vez, 60 vezes 75 divididos por 1000. Vamos calcular junto? Pega a sua máquina aí. 60 vezes 75 divididos por 1000. 4,50. 4,50 é o custo do grana padano nesta receita. 4,50. Aí agora a farinha. A farinha custa R$ 4,00. Então, se 1000 gramas custam R$ 4,00, 60 gramas custam X. Vamos fazer junto? Pega a máquina aí. 60 vezes 4 divididos por 1000, 24 centavos. Agora vamos para a manteiga. A manteiga vai ser parecida com o queijo, porque ela é um pouquinho mais cara. Se 1 quilo custa R$ 70,00, como a gente está calculando em gramas, é 1000, não pode ser aqui, 1 quilo. A gente tem que usar a mesma unidade para não dar problema. Então são 1000 gramas e 45 gramas. Então pega a máquina aí, 45 vezes 70 divididos por 1000, R$ 3,15, R$ 3,15. E por fim o sal. Se 1000 gramas custam R$ 3,00, 5 gramas vão custar X. 5 vezes 3 divididos por 1000. 0,015. Então agora a gente tem o custo de cada produto na receita. Agora nós vamos somar isso daqui e achar o custo desta receita, que vai ser 4,50 mais 24 mais 3,15 mais 0,15. 7,90 é o custo da nossa receita. E o que a gente faz com isso agora? A gente tem que saber o valor do quilo dessa receita para a gente poder seguir para terminar nossa ficha. Vamos agora saber o que a gente faz e como que a gente finaliza essa ficha. Para a gente poder calcular o rendimento dessa receita, a gente tem que ter o peso da receita assada.
Então, quando essa sua massa daqui estiver pronta, o que você vai fazer? Vai pesar a massa crua e vai anotar na sua ficha. Depois você vai formatar os seus biscoitinhos, aí você vai decidir se você quer biscoitos com 10 gramas, com 20 gramas, se você quer com 2 centímetros de diâmetro, com 3, isso é você que decide. Mas você vai formatar o seu biscoito, vai anotar quantos biscoitos você fez com essa receita e no final você vai pesar a sua produção assada. Essa receita aqui deu 150 gramas de biscoito pronto. Agora a gente vai fazer o quê? Regra de 3 de novo para saber o valor do quilo desse biscoito. Vamos lá então, ó. Se 150 gramas custam R$ 7,90, 1.000 gramas custam, a gente vai saber agora, pega a sua máquina aí, 1.000 vezes 7,90 divididos por 150, 52,66. Então você já sabe que o quilo do seu biscoito pronto deu 52,66. Aí você vai, a partir desse momento, decidir se você vai querer vender, que forma você vai vender para o seu cliente. Você vai vender em pacotinhos de 100 gramas ou você vai vender em pacotinhos com 10 unidades? Porque o próximo passo desta ficha técnica é padronizar o tamanho do seu biscoito, se ele vai ter 10, 15 gramas, para a partir daí determinar qual vai ser a embalagem que você vai fazer. Uma vez que você decida que a sua embalagem tem 10 biscoitos de 15 gramas cada um, que na realidade seriam os 150, você não deve mudar. E se você for mudar, você tem que informar o seu cliente para não parecer que... É o que a gente vê no varejo toda hora, né? A gente vai comprar um produto e ele está menor, com preço diferente. A gente já fica meio perdido se o valor está... quanto que aumentou. Então, a gente sempre deve ser claro com o nosso cliente. Então, se você tem um pacotinho de 150 gramas e você vai vender um pacote de 75, por exemplo, você já deve determinar quantos biscoitos vão ter no seu pacotinho de 75 gramas. Agora, supondo que você vai vender empadão, né? O empadão, o que você precisa? Você tem massa e recheio. O que você precisa fazer? Uma ficha para a massa e uma ficha para o recheio primeiro, e depois uma terceira ficha juntando a massa e o recheio. Por que você vai fazer 3 fichas no total se é um produto só? Porque você hoje pode estar fazendo um empadão de galinha, maravilhoso, mas você daqui a pouco vai querer fazer um de camarão, de palmito, de outro recheio qualquer. Aí você já tem a ficha da massa, você só vai ter que fazer a ficha do recheio. E você pode também querer mudar a sua massa. Você está fazendo já uma massa de empadão bacana, mas você quer fazer uma massa sem glúten, uma massa integral, uma massa vegana. E aí, nesse caso, você vai manter o seu recheio, desde que ele tenha as características que você quer, e vai fazer a ficha só da massa. E como que você começa? A maior parte dos empreendedores, os empreendedores domésticos, eles fazem de olho, né? Eles estão acostumados a comprar um produto, ir para a cozinha e fazer de olho. Então, a primeira coisa que você tem que fazer é transformar esse fazer de olho num fazer pesado. Então, você vai para a cozinha com seus ingredientes, a sua receita, só que você vai acompanhado de uma máquina de calcular, papel, caneta, para poder anotar tudo. Aí, por exemplo, o empadão, você partiu de uma quantidade de farinha, você pesa essa farinha e anota, farinha, tanto. Aí você colocou a manteiga, a gordura que você usa, margarina, manteiga, banha, o que for. Aí você anota lá, margarina, tanto. Depois que você tiver acabado de fazer a massa, você vai pesar o total. Você pesou o total, você obteve, sei lá, 750 gramas de massa. Aí você sabe, partindo da regra de 3 de novo, você vai 750 gramas, eu gastei, você já sabe calcular o valor por quilo. Farinha é fácil, o valor por quilo, que é só pegar a nota do mercado. Você calcula o valor do quilo da margarina e você já vai saber calcular o valor por quilo da sua massa. E aí você vai fazer a mesma coisa com recheio. Você já está com o valor por quilo da sua massa, aí você vai para a cozinha fazer o seu recheio. Vai pegar o frango, cebola, tomate, óleo, tudo que você usa. Só que ao invés de simplesmente botar na panela e fazer, você vai pesar tudo. Pesar tudo. Você vai anotar todos os ingredientes e faz o seu recheio. O recheio está pronto, você pesa o recheio de novo. Aí você obteve 455 gramas de recheio. Não tem problema. Você vai pegar tudo que você gastou, você já sabe
calcular o valor por quilo, você vai pegar tudo que você gastou nessa receita e vai colocar aqui, supondo que você tenha gasto R$7. Aí você vai botar aqui 1.000, que é o quilo, e o X. Aí você vai achar o valor por quilo. Aí pronto, você já tem a ficha da massa e a ficha do empadão. E o que eu faço com isso agora, Cláudia? Vamos lá. Aí você vai pegar a forma que você quer usar para vender o empadão. Você pegou a forma, você escolheu vender de um tamanho aqui de 20 por 10 por 3 de altura. Supondo. Você está lá com a sua massa aqui e o seu recheio aqui. Aí você vai forrar essa forma daqui. E você vai botar o seu recheio e você vai cobrir. Como é que você vai saber quanto tem aqui? Isso é uma dica, pode até ser que você já saiba. Você vai pesar a sobra. Então, se aqui você começou de 700 gramas e depois que você terminou o seu empadão, você ficou aqui com 280, 700 menos 280, você gastou aqui 420 de massa. Você tinha aqui 500 gramas de recheio e você usou e sobraram aqui 280. Então vai ser 500 menos 280, você gastou 220 de recheio. Aí você já tem o valor por quilo da massa e do recheio, você vai para a regra de 3 de novo e você vai achar o valor da receita. E aí tá justinho, você saber exatamente quanto que custou esse empadão e por quanto você pode vender para ter lucro. Se você faz, por exemplo, o bolo de pote, né? O bolo de pote, ele leva bolo, recheio e recheio no final. Você tem que saber quanto vai de bolo e quanto vai de recheio. Aí o que você faz? Você fez o seu bolo lá, geralmente bolo de pote a pessoa faz em tabuleiro. Você anotou tudo que você gastou na sua receita. Quando a receita ficou pronta, você pesou a receita e chegou no valor por quilo do bolo. Aí você vai, aqui você tem 738 gramas de bolo pronto, vamos supor. Aí você montou um exemplar de bolo de pote e sobraram aqui 650 gramas. Então, 738 menos 650, você tem 88 gramas de massa. É o que você gastou no seu bolo de pote. E a mesma coisa o recheio. Você vai fazer o custo do recheio por quilo e depois você vai pesar o que você tem, montar do jeito que você sempre monta e pesar a diferença. Aí você vai saber exatamente quanto custou o seu bolo de pote. Vocês podem estar se perguntando assim, nossa, mas eu tenho que fazer isso tudo, eu nunca fiz assim, eu vou para a cozinha e faço, para que isso tudo? Essa é a forma que vocês podem ganhar, saberem exatamente quanto estão ganhando. Vocês podem estar cobrando pouco ou cobrando caro demais. Eu mostrei para vocês lá na ficha do Excel a questão da canja, né? Se eu fosse só multiplicar o custo por 3, eu estaria trocando 6 por meia dúzia. E na realidade eu quero ganhar dinheiro com o meu negócio. Eu imagino que vocês aí também. Então, isso é uma etapa que dá um pouco de trabalho, mas depois você vai ver o resultado e depois você mesma vai ficar animada em caçar os centavos aí na sua ficha para aumentar a sua margem. Eu espero que você tenha entendido. Se não entendeu, coloca lá no grupo que eu ajudo a esclarecer. Eu gravo outro vídeo esclarecendo e eu te vejo no próximo vídeo.